Ok, hoje eu vou falar sobre um dos filmes mais esperados de 2019, Midsommar. Isso daqui, como vocês podem ver, é uma super produção. Foi feito pela minha grande amiga Hannah Deuter. Vai ter um videozinho muito breve de como foi o processo para fazer essa coroa de flores que, by the way, ela aprendeu quando ela estava onde? Na Suécia. Quando? No Midsommar. Olha só que coisa incrível. Mais uma vez vocês podem ver, eu tô num cenário diferente. Tudo bem que aqui não dá pra ver nada, só um bando de planta. Mas eu tô no sul da França, trabalhando, colhendo uva nos últimos dias, numa cidadezinha chamada Suzette, perto de Avignon. Cenário mais do que perfeito para falar sobre esse filme interessantíssimo que se passa num ambiente super bucólico e bonito e no meio da natureza. Então eu tô no meio da natureza com props e tudo. Midsommar é o segundo longa-metragem do Ari Aster, que é um diretor jovem, tem 33 anos, como eu, e já fez 2 longas incríveis. O primeiro longa dele foi Hereditário, que saiu no ano passado e que dividiu muitas opiniões. Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que, quando saí do cinema, não sabia direito o que eu pensava sobre o filme, mas eu sabia que eu estava bastante perturbada por aquilo que eu tinha visto. Midsommar e Hereditário compartilham várias semelhanças internas, mas para além das semelhanças temáticas ou de estilo, que demonstram o modo de pensamento e de estruturamento narrativo do diretor, ambos seguem reforçando um grupo que ficou conhecido como um subgênero do terror, que nos Estados Unidos ficou sendo chamado de Elevated Terror. É como se fosse um terror mais intelectual ou mais elevado. E eles falam que esse tipo de filme de terror é mais elevado porque é como se fosse mais artístico, mais centrado em outras questões que não necessariamente as questões mais óbvias do cinema de terror, muito mais centrado no terror psicológico e na expectativa e em deixar o espectador tenso. E acaba também sendo centrado em questões emocionais e familiares, quase como se o terror fosse uma manifestação externa de implicações internas. Os jornalistas americanos começaram a falar desse subgênero em 2015, quando foi lançado The Witch, do Robert Eggers, que é um grande amigo do Ari Aster também. E ambos os diretores são fascinados pela obra do diretor sueco Ingmar Bergman, que era o mestre em trazer para a superfície da tela as tensões que se escondem nas entrelinhas dos diálogos e dos gestos. Corra, Nós, do Jordan Peele, Os Outros, de Alejandro Amenábar, e também os filmes do diretor M. Night Shyamalan também poderiam se encaixar nesse tipo de cinema mais elevado. Então agora para uma breve sinopse. Midsommar é centrado na personagem de Dani, uma jovem que logo nos primeiros minutos do filme perde a irmã e os pais em um episódio extremamente sombrio de suicídio e assassinato. Esse prólogo tá lá para dar o tom da trama e criar a base perfeita de um processo pelo qual a protagonista vai passar ao longo das 2 horas e meia de filme. Logo no início, a gente conhece também o resto do núcleo narrativo da Dani, que é o Christian, seu namorado, e os 3 amigos de faculdade do Christian. Esse primeiro trecho do filme é bastante centrado em apresentar a relação entre Dani e Christian cada vez mais distanciada e desequilibrada. De um lado, então, a gente tem a Dani, que está precisando de muito apoio, muito carinho. E do outro lado a gente tem o Christian, que claramente não quer estar mais nessa relação, mas que não sabe muito como sair dela e que acaba permanecendo por um sentimento de obrigação. Os amigos do Christian, eles marcam uma viagem para a Suécia, convidados por um deles, Pelle. E eles estão indo todos juntos para poder participar de um festejo que acontece a cada 90 anos e que dura 9 dias. E que é uma celebração em torno do Sol e desse período em que o Sol fica quase permanente lá no norte da Europa. Esse festejo é regado por drogas alucinógenas, costumes estranhos, tradições questionáveis, muita roupa branca, muita coroa de flor e muitos banquetes. Mais uma vez, também como em Hereditário, os aspectos técnicos são incríveis e impressionantes. Dessa vez, entretanto, o desafio era criar esse clima de estranhamento e de terror num cenário tão bem iluminado pela luz do sol constantemente, tão colorido e tão bucólico e tão mágico. Era um desafio narrativo e um desafio técnico. O Ari Aster disse em entrevistas que ele e o diretor de fotografia dele, que é o Paweł Pogorzelski, que também trabalhou com ele em Hereditário, estavam muito tensos. Não só porque eles estavam na Hungria filmando, ou seja, a duração do dia é bem menor do que aquela apresentada pelo filme, mas também porque quando você tinha uma cena longa para gravar, é muito difícil você manter a mesma relação de luz e de sombra, porque vai passando o dia e o sol vai mudando de posição e as sombras vão mudando também. Então eles ficavam o tempo todo desesperados
pensando na continuidade do filme. Ele estava tão nervoso que a protagonista, a Florence Pugh, tinha que forçar ele a comer barrinhas de cereais pelas manhãs. A pré-produção desse filme começou muito antes de Hereditário ser lançado. Acho que uns 5 anos atrás ele começou a pensar nesse filme, na verdade. E por isso também esse filme teve tanto tempo para desenvolver todos os detalhes necessários para criar esse mundo diferente, quase mitológico, esse ambiente muito específico que é essa comunidade lá no meio da Suécia. Cada coisa foi meticulosamente pensada pelo diretor e pela sua equipe técnica. As influências vieram a partir de muita pesquisa que misturou rituais e celebrações de várias comunidades antigas, como as tradições vikings, eslávicas e escandinávias. A criação desse mundo particular, quase mitológico, era tão importante que eles chegaram a criar uma linguagem própria que foi baseada em mistura de ruínas ancestrais com hieróglifos. Runas. Eu tô recebendo aqui uma informação importante. Não são ruínas, são runas. Que ele chegou a criar uma linguagem própria, que foi baseada numa mistura entre runas ancestrais e hieróglifos. Hieróglifos affect. Particularmente para mim, o fato do filme ser centrado num ambiente tão claro, tão colorido, tão bonito, aparentemente angelical, fez com que os elementos de terror só ganhassem mais potência por causa do contraste, fazendo com que cada pequeno detalhe de estranheza ficasse mais saliente, gerando um clima ainda mais macabro por causa da contradição. E ainda melhor, toda essa beleza gerou também uma certa ambiguidade que se mantém até o final do filme. Apesar de não gostar de classificações de gênero, o diretor descreve o filme como um conto de fadas ou um terror existencial folclórico, que conta através de meandros e floreios a história em torno de um término de namoro. O próprio roteiro surgiu, na verdade, quando o diretor estava passando por um grande trauma de um término de namoro de uma relação muito longa. Na verdade, foi meio que um processo terapêutico para ele. Aliando-se com um clima fantástico, o diretor chamou também um artista taiwanês que se chama Mu Pan para criar um painel de abertura do filme, que é a primeira coisa que você vê depois dos créditos iniciais. O Ari Aster convidou o artista Mu Pan porque o estilo de desenho dele se parece muito com um estilo de desenho ancestral que pode ser encontrado, por exemplo, nos celeiros até da Suécia mesmo. No artigo muito interessante, no qual o link vai estar aqui, o Ari diz que queria abrir o filme com um mural que anunciaria a história como um conto de fadas cujos acontecimentos já estariam pré-determinados, quase como numa trajetória inevitável, que nem numa tragédia grega. O filme me faz pensar muito também em fazer um paralelo com Alice no País das Maravilhas, que para mim pode ser interpretado como um processo de amadurecimento que a Alice teme e que também envolve muitas drogas alucinógenas. E então, assim como Alice, Midsommar é também uma trajetória emocional da Dani, que não está se sentindo pronta para se libertar desse relacionamento que claramente já não faz mais bem a ela. E nesse sentido também o filme é bastante impressionante. Por mais que hajam cenas gráficas que beiram o gore com sangue e coisas do gênero, algumas das cenas mais incômodas são aquelas que demonstram a dinâmica desequilibrada e submissa da Dani em relação ao Christian. Essas cenas apresentam de modo extremamente preciso e perspicaz as sutilezas dessa dinâmica de relacionamento. Os diálogos são tão bem escritos que dá pra ver que realmente o diretor passou por esse tipo de situação. E eu acho que vai ser bem fácil para os espectadores se identificarem e pensarem nas suas próprias experiências de relacionamentos abusivos. Uma outra coisa que eu acho interessante é que muitas das sensações de insegurança pessoal da personagem e outras consequências adjacentes do trauma recente que ela teve se tornam eventualmente gatilhos para as cenas de desconforto ou de incômodo que se manifestam como um efeito de terror. Os grandes aliados do diretor para criar fissuras nessa manta perfeita bucólica são a trilha sonora, os efeitos sonoros e o movimento de câmera e os enquadramentos. Enfim, né? É basicamente a receita perfeita para fazer um filme bom, mas enfim. A câmera, por exemplo, ela tá sempre seguindo os movimentos da Dani de uma maneira bastante subjetiva, fazendo com que a gente se sinta imerso dentro da cena. Quase como se a gente estivesse observando ou espreitando as outras personagens. Além disso, mais uma vez, o diretor usa muito close-ups e muitos takes longos, ajudando a gerar ainda mais expectativa e angústia nos espectadores. Entretanto, quase sempre, esse tipo de expectativa não vai ser seguido por um susto ou uma grande surpresa. Tudo já está pré-anunciado desde o início do filme. Além daquele painel inicial, o cenário do filme também é repleto de muitos desenhos nas paredes. Prestem atenção nos desenhos. Isso quer dizer que tudo de ruim ou todos os efeitos negativos já estão ali predispostos para a gente ver, ressaltando mais uma vez que, na verdade, o mais importante não são os acontecimentos em si,
mas como os personagens lidam com esses acontecimentos ou como esses acontecimentos vão se desenrolando na trama. O terror, então, está nas entrelinhas, no comportamento humano. O diretor mesmo diz que ele não tem nenhuma intenção de subverter o gênero de terror, mas que ele quer usar esses elementos com ênfases diferentes. Ele diz também que o terror é um caminho para um fim. Tem uma frase também que eu encontrei numa das entrevistas dele que é: "The joy is not in subverting expectations, but delivering on expectations in a way that's both inevitable and also emotionally surprising." Outro elemento que o diretor adora e que estava muito presente em Hereditário e que nesse filme também se apresenta, mas de uma maneira um pouco mais sutil, é o melodrama. Num artigo para o New York Times, ele diz que uma das tradições do melodrama é fazer com que o escopo da história se assemelhe aos sentimentos das personagens. Então ele quis fazer um filme de término de namoro que desse essa sensação cataclismática e apocalíptica que a gente sente quando a gente tá num término de namoro. Um clássico do terror que me faz lembrar é o Iluminado, do Kubrick, que eu não considero um filme que se baseia em sustos, mas muito mais nos efeitos colaterais da transição emocional dos personagens. Tem uma cena bem emblemática nesse filme que tá logo no início, que é quando a câmera segue de cima o carro indo do aeroporto até o primeiro ponto de celebração, que lembra muito a cena emblemática também do início do Iluminado. Esse deslocamento geográfico, ele também parece ser uma transição quase de estado de espírito, porque a câmera faz um giro de 180 graus, fazendo com que o mundo fique de cabeça para baixo. Então, toda essa parte deles chegando no local dos festejos, parece ser um processo de distanciamento, de aprofundamento, como se eles estivessem saindo do mundo que eles conhecem e se preparando para entrar num outro mundo. A partir daí, então, a gente começa a ser apresentado para esse universo particular e peculiar, as suas tradições e os seus costumes. Tudo que eventualmente se mostra como alguma coisa estranha que faz parte dessa tradição, acaba ficando num certo limiar, num certo limite entre aquilo que deve ser compreendido por fazer parte da tradição de uma outra cultura ou não deve ser de maneira nenhuma aceito por nenhum tipo de sociedade. E isso é reforçado pelo fato de que todos os meninos são antropólogos. É quase como se eles tivessem propensão a aceitar mais aquilo que está acontecendo, só reforça essa elasticidade na compreensão daquilo que foge à normalidade. Como vocês puderam ver, eu não falei de cenas específicas e nem de coisas muito específicas, porque eu não quero dar spoiler, e porque eu acho que não precisa também entrar nessas questões mais específicas, porque eu acho que o filme é extremamente interessante e só de eu falar dessas questões, talvez, para quem já tenha visto o filme, elucide mais, e para quem não viu o filme, eu espero que atice a vontade de assistir o filme. Eu digo apenas que tudo o que acontece parece ser duas conotações. Uma conotação de inevitabilidade e de destino, e outra na qual tudo parece uma materialização do desejo inconsciente da personagem Dani de libertação. Quase como se cada pequeno acontecimento estivesse lá para ajudar ela nesse processo de desligamento, aceitação, cura e separação. A princípio eu achei que eu fosse ter uma opinião muito negativa em relação à comunidade, porque, né, coisas bizarras acontecem lá. Eu não tô dando nenhum spoiler, é um filme de terror, obviamente coisas bizarras vão acontecer. Mas na verdade a comunidade acaba sendo uma parada muito maneira. E eu fiquei muito confusa no final. Isso faz parte dessa ambiguidade que eu falei ao longo dessa resenha e que eu acho bastante interessante. A comunidade, por mais que ela tenha costumes estranhos e tal, ela acaba se mostrando como uma alternativa muito acolhedora e muito interessante em relação ao sistema de apoio que a gente tem e o sistema afetivo na sociedade materialista, individualista ocidental. Eles acabam por parecer uma fonte inesgotável de compreensão e carinho para a personagem da Dani, que passa por toda uma revolução interna, culminando numa catarse e na sua libertação, fazendo com que o final e todo o resto ganhe ainda mais esse tom de ambiguidade moral, deixando o espectador com uma sensação de desconforto ao ser colocado na posição de não saber direito como digerir as informações do filme. Enfim, assistam Midsommar se vocês não tiverem assistido. Se vocês tiverem assistido, assistam de novo, como eu provavelmente vou fazer na vida. É um filme que tem cenas muito engraçadas,
É um filme bastante inteligente e complexo que provavelmente vai ficar na sua cabeça, como ficou na minha nos últimos 3 dias, enquanto eu pesquisava sobre. Mas que eu acho que também pode acabar desapontando por ter pontas soltas, como tinha Hereditário, por ser um filme longo e porque também, para mim, ele acaba concentrando muito a energia em manter a ansiedade nos primeiros 1h30 de filme. E na última 1 hora ele acaba ficando um pouco, eu acho que um pouco bergmaniano demais. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Então essa é a Hannah, ela que fez essa coroa maravilhosa aqui. Ela tem muitos dons, ela é uma grande artista. A gente tá aqui sofrendo porque tem essas coisas aqui na nossa bunda, tá vendo? E elas machucam. Mas é isso, se vocês gostarem, por favor, deixem seus comentários. Eu tô louca pra saber o que vocês acharam sobre esse filme, sobre Hereditário, sobre The Witch, sobre qualquer coisa assim, sininho, etc e tal. E até a próxima.